Olá, sou o professor Vanderlei Cândido. Atuo na área da filosofia. A temática que trataremos hoje com vocês é sobre ética e diversidade cultural. Um assunto vasto e pertinente na atualidade. Mas primeiramente vamos às definições dos termos. Ética é tradicionalmente conhecida como um estudo ou uma reflexão científica ou filosófica, eventualmente teológica. Trata-se também dos costumes sobre as ações humanas. Mas também chamamos a ética a própria vida, quando, conforme os costumes considerados corretos, a ética pode ser o estudo das ações da vida, costumes, e pode ser a própria realização de um tipo de comportamento. Vamos agora ver o termo da diversidade cultural para filosofia. A diversidade cultural, ela implica numa nova formulação filosófica e metodológica da historiografia na pesquisa da subjetividade e da formação do ethos cultural. O tratado e o discurso sobre a diversidade cultural implica sempre em um diálogo entre as culturas. A cultura, ela tem a sua diversidade e cada lugar, cada país, cada etnia tem a sua cultura própria. E nós temos que adaptar a elas, sabendo lidar no dia a dia com cada uma delas. Agora, o que é diversidade cultural? O termo diversidade cultural indica o conjunto de práticas e tradições culturais de uma localidade. Vejamos 3 exemplos da diversidade cultural. Os diferentes ritmos musicais. Cada localidade, cada estado, cada nação tem o seu ritmo musical. Isso é cultura. A cultura faz parte do ser humano. A cultura faz parte do meio social. Segundo exemplo é os pratos típicos, as festividades. Você vai para um outro estado, a comida é diferente da paulista, a mineira é diferente da baiana. Isto é cultura. Os pratos típicos e as festividades são diferentes conforme a localidade de cada povo. E nós temos que saber lidar com essas diversidades e nos adaptar. Terceiro exemplo é as manifestações populares brasileiras. Manifestações, seja política, seja religiosa, futebolística, as manifestações elas acontecem diariamente, isso faz parte da diversidade cultural, são exemplos da diversidade cultural. Também nós podemos ver com Aranha, no seu livro, na página 1, que assim declarou: desde o nascimento nos encontramos envoltos por valores herdados. Porque o mundo cultural é um sistema de significado estabelecido por outros. Na medida em que atendemos ou transgredimos certos padrões, nossos comportamentos são avaliados bons ou maus e o que produzimos é julgado pelo belo ou pelo feio. E o que vai julgar isso é a ética. A ética e a moral vai trabalhar bastante neste conceito que Aranha nos apresenta. As diferenças existentes entre determinados grupos são determinados pela diversidade cultural. Essa diversidade diz respeito à variedade e convivência de ideias e são produzidas por grupos sociais ao longo de suas histórias, de suas experiências em grupo, na organização em que fazem parte, na vida social ou política. As
as diferenças sempre existiram, faz parte da cultura, faz parte da natureza humana e temos que saber entender estas realidades nas diversidades culturais. Durkheim definia a ciência dos costumes. Olha o que este filósofo do passado declara. Entende-se então que o conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade é que são adquiridos por meio da educação, da tradição e pelo cotidiano, que é denominado pela moral. Na diversidade cultural, a ética e a moral se faz presente. Também temos que entender que a ética tem as suas diferenças culturais, desde que nascemos, não nascemos prontos. Nós vamos adquirindo nossa cultura, o nosso aprendizado. Nós temos que superar as diferenças culturais. Um dos grandes erros que cometemos com frequência é o de acharmos que podemos catalogar as pessoas pela sua aparência física e o de pensarmos que essa mesma aparência nos revela quase tudo sobre a pessoa, suas origens, devido ao seu jeito de ser. Temos que tomar muito cuidado, sermos equilibrados. Outro erro habitual do ser humano é partir do princípio que a nossa cultura e sociedade é melhor do que outra, e não entendemos que quando falamos de identidades culturais, a questão não reside em ser melhor ou pior, mas tão somente em ser diferente. E assim terminamos nossa aula. Espero que vocês agora, nesta atividade que eu passei para vocês,